Se hoje não foi bom, você terá o amanhã. Se o amanhã não for bom, você terá o próximo dia. E se ele também não for bom, logo em seguida terá outro. Sempre haverá um amanhã. Olá, pessoas! Olá, você! Eu sou o Chuck e esse é o 3 Minutos Podcast. E hoje vamos para a Era Showa, o período da história do Japão correspondente ao reinado do imperador Hirohito, de 25 de dezembro de 1926 até 7 de janeiro de 1989. O termo Showa significa, em tradução nossa, período de iluminação e paz. Este período foi o mais longo reinado entre todos os imperadores japoneses. Isso é, até agora. Esta era pode ser dividida em duas fases distintas, pré-45 e pós-45. Dessa maneira, os períodos pré-45 e pós possuíam estados completamente diferentes. Veja, de 26 até 47 refere-se ao Império do Japão, enquanto que de 47 até 89, após estabelecer a Constituição Pacifista, refere-se ao Estado do Japão, sendo que de 45 até 52, durante 7 anos, o Japão teve sua autonomia cerceada pelas forças aliadas na figura da ocupação dos Estados Unidos no país. Na fase pré-45, o Japão foi tomado pelo totalitarismo político, ultranacionalismo e imperialismo militar. Esta era fez parte de um período de grandes conflitos sociais em todo o mundo, que em nada tem a ver com a iluminação e com a paz. Na fase pós-45, mudanças radicais aconteceram no Japão. Pela primeira e única vez em sua história até agora, o país foi ocupado por forças estrangeiras, o que trouxe grandes reformas políticas. O Império do Japão transformou-se numa monarquia parlamentarista, levando ao fim do status do imperador como um deus vivo e colocando-o como o símbolo do Estado e da unidade do povo, o qual é o real soberano, mas que não vota, e elege o seu principal representante. Enfim, em 1952, com o Tratado de São Francisco, o Japão tornou-se novamente uma nação soberana. E no esforço de deixar para trás as marcas da guerra, o país alcançou o chamado milagre econômico japonês entre os anos de 50 e 90. E este é o ponto que precisamos aqui. O milagre econômico japonês não foi tão milagroso assim. O filme que eu trago hoje aborda questões críticas, culturais e sociais, como as expectativas da sociedade e a pressão para se conformar às normas sociais. Este drama foi dirigido por Isao Takahata, de Pompoko, A Grande Batalha dos Guaxinins, que apesar do título, o filme não conta com nenhum guaxinim representado em tela. O filme é produzido por Toshio Suzuki, de Contos de Terra-Mar, adaptação literária da obra homônima de Ursula K. Le Guin. No elenco, temos a idol Miki Imai, de Namo Naihi, A Day With No Name, Yoko Hona, de Mobile Suit Gundam, Awakening of the Trailblazer, e Toshiro Yanagiba, de Space Battleship Yamato. Além de contar com Mayumi Izuka, de Pokémon, o filme, e Yuko Masuda, de A Batalha Real, Battle Royale. O filme de hoje é de 1991 e baseado no mangá também homônimo de Hotaru Okamoto e Yuko Toni. A história segue Taeko Okajima, mulher de 27 anos, ou, nas palavras da própria mãe, uma velha de 27 anos. Insatisfeita com sua vida cotidiana, enquanto revisita alegrias, tristezas e os desejos que ficaram para trás, na nostalgia de um momento específico da Era Showa,
o ano de 1966, o ano de maior impacto cultural da era Showa, o ano em que os Beatles chegaram ao Japão. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre Memórias de Ontem, pois eu só acredito no que pode ser dito em 3 minutos. O capitalismo se sustenta criando crises numa retroalimentação onde se rumina a exploração do trabalho. Segundo a ideologia burguesa, a concorrência e o enriquecimento ilimitado são os pressupostos para a inevitável, imutável e efetiva exploração da força de trabalho da classe operária, para produzir, além do necessário, incutindo em nós, o proletariado, um pensamento que Mark Fisher, filósofo britânico, chama de realismo capitalista. Ele age como uma espécie de barreira invisível, limitando o pensamento e a ação, facilitando a exploração. Caso você não esteja familiarizado com o termo, eu vou explicar melhor. A definição do conceito de realismo capitalista, desenvolvida por Mark Fisher, refere-se ao sentimento de que o capitalismo é o único sistema econômico, cultural e político viável, extirpando qualquer possibilidade de imaginar alternativas a ele. E isso permeia todos os aspectos da vida moderna, tais como cultura, educação e trabalho, criando uma sensação de que não há outra opção de realidade além do capitalismo. E, se a imagina, o realismo capitalista a transforma numa ilusão perigosa. E por mais perigosa que essa ilusão possa ser, sempre há quem a engendra. Assim como a protagonista do filme Memórias de Ontem. E é desse sentimento que Isao Takahata extrai a emoção em sua obra, se apropriando de momentos simples, utilizando de maneira bastante inteligente a relação entre o passado e o presente, criando contrastes e ligações simbólicas, como ao representar o tempo presente com muitos detalhes em seu cenário e com cores fortes, dando ênfase no contraste com as memórias representadas em cenários sem formas muito definidas, com uma opacidade sutil, construindo memórias esmaecidas, como se aos poucos se esquecesse algo. E o estopim para o encontro entre Taeko, de 27 anos, com o seu eu de 10 foi aceso quando, ao compartilhar que iria viajar, em ambas as idades, a resposta ouvida foi a mesma, que é, abre aspas, você pode até encontrar alguém, fecha aspas. Qualquer sociedade orientada ao capitalismo não aceita uma mulher solteira que não precise ser sustentada por um homem, assim como a sociedade brasileira e japonesa. E, na escolha dessa solitude, que vem a habilidade narrativa do autor. Veja, o filme abre em panorâmica, pan e tilt. Um plano aberto, seguido de um plano médio, finalizando num plano detalhe. E ao iniciar o filme dessa maneira, Takahata nos mostra toda a sua habilidade narrativa e a complexidade da sociedade que ele está trabalhando. Primeiro, nos mostrando Tóquio, passeando pelo meio urbano e caótico, até chegar num ambiente de trabalho claustrofóbico, onde nos apresenta a nossa protagonista com o chefe perguntando se o motivo de sua viagem para o interior rural seria por ela ter terminado com o namorado. O filme nos apresenta um slice of life do feminino e de como ele é invadido, assim como o particular da protagonista. Este particular também é visitado noutro ponto muito sensível, e é como a família da nossa protagonista a trata. Até em determinado tempo da rodagem, a própria mãe verbaliza que prefere a filha comendo bem ao invés de escrevendo bem. A própria também acaba laudando a filha com um problema, por não conseguir entender a lógica matemática de uma determinada equação. Os pais são iguais em todos os lugares e isso reflete um aspecto da sociedade japonesa que encontra seu paralelo na brasileira,
onde somos condicionados a encarar o trabalho intelectual menor que o esforço físico, e também, na mesma balança, o modo como as ciências exatas são elevadas à excelência, enquanto as ciências humanas são postas em um patamar menor. Além de que, ao dizer que a filha não é normal, claramente Takahata expõe a dificuldade dos pais na aceitação de um filho neurodivergente, as pessoas que estão fora do eixo, fora do realismo capitalista. E o filme nos apresenta outras similaridades entre o Japão e o Brasil, pois partindo dessas memórias, somadas ao tempo presente do filme, podemos ver o desenvolvimento desenfreado das décadas anteriores, em especial a de 80, que culmina no estouro das bolhas imobiliária e financeira da década de 90 no Japão, ou como eles chamam lá, a década perdida, o Shinaware-ta Junen, um período de estagnação e deflação. Memórias de Ontem é um filme rico, vale fazer uma breve comparação com outros filmes memorialísticos, tais como Bar do Oscilar, de George Clooney. A forma como os diretores narram suas histórias são bem diferentes, e é um bom exercício para desenvolver seu olhar crítico sobre a abordagem. E também em como geralmente obras retratam o movimento do interior para o grande centro, como no filme A Família Buscapé, de Penélope Spheres, se eu não me engano. Acho que esse é o nome dela. Ou, numa perspectiva interates, observar até a relação entre Memórias de Ontem e o quadro Os Retirantes, de Cândido Portinari. Enfim, a vida no campo é retratada com um ar romântico. O tom do filme é quase como a busca pelo bucólico, ao Arcade, e na primeira oportunidade, o filme nos mostra a relação de trabalho naquele campo, quando Toshio, primo de segundo grau do cunhado da protagonista, diz: "Não há agrotóxicos aqui, apenas suor e sangue, pois o trabalho no campo é a vida deles, trabalhando para viver e não vivendo para o trabalho, pois a vida e trabalho se mesclam numa simbiose perfeita e num contato com o todo. Isso se mostra também na reverência que fazem ao sol, que podemos relacionar com a Amaterasu, a deusa do sol e também do universo. Aquele Japão rural é o todo e o tudo daqueles personagens que recebem Taeko, e isso fica claro quando Toshio nos traz a reflexão sobre como as pessoas que vêm da cidade sempre pensam o rural como no meio do nada, mas na verdade há sempre alguma coisa, nunca há o nada. É como a célebre citação do copo meio cheio ou vazio, pois na verdade o copo sempre está cheio de alguma coisa. É um ciclo de simbiose, pois o campo só existe porque alguém plantou, e alguém plantou porque o campo existe. No filme, isso fica bem mais bonito e mais claro. A árvore ali foi plantada por alguém, o gramado foi cultivado por alguns, e a floresta foi mantida por outros. A trilha foi feita para alguém, tudo foi movido, toda aquela natureza foi planejada, foi estruturada a partir da perspectiva do homem, para que ela possa ser usada para a subsistência do homem e também para o próprio lazer. A natureza ali é cultivada para que ela possa existir e para que o homem possa existir também. A partir do momento que a natureza existe, o homem também existe. Isso é, o oposto da relação de trabalho que a protagonista tinha em Tóquio, pois no capitalismo o trabalho é reduzido a uma mercadoria oriunda da exploração de trabalhadores alienados. E uma curiosidade interessante do filme é que ao final da rodagem, no momento onde Taeko está no trem voltando de Yamagata para Tóquio, ela para abruptamente, desce do trem e faz a baldeação para um trem que vai na direção oposta. Ao fundo, começa a tocar a música de encerramento, Aiwahana Kimi wa Sonotane, interpretada por Harumi Miyako, e ao olhar a placa da estação, a placa diz Yamadera. A estação onde ela faz a troca de trem é a estação onde está localizado o templo Hishakuji, onde Matsubasho escreveu a famosa obra Oku no Hosomichi,
né, considerada um dos principais textos da literatura japonesa do período Edo e publicada póstumamente em 1702. A fazenda onde Toshio vive foi inspirada na área de Takase, na cidade de Yamagata, localizada a cerca de 10 minutos de carro de Yamadera. O diretor Isao Takahata prestou muita atenção aos detalhes, né? Embora seja um anime, é tão real quanto um live action, né? Porque a duração da sequência é de 10 minutos, o tempo real da duração da passagem de trem, né? Da viagem de trem. Enfim, digressões à parte, a vida na cidade grande japonesa demonstrada no início do filme não me parece ser tão diferente do ambiente urbano brasileiro. Assim como em São Paulo, é cheio de poluição visual e todos parecem estar correndo, mesmo parado. Além do mais, a protagonista é de fácil identificação, pois na nossa jornada de autodescoberta, assim como na jornada de Taeko, sempre temos momentos em que a amargura da vida moderna nos faz lembrar da doçura da infância, onde questionamos o atual e a comparamos com o que tínhamos de enfrentar quando era criança. E acabamos descobrindo que a vida é agridoce, nos dois momentos, pois, gostando ou não, uma borboleta deve primeiramente viver como lagarta, antes de poder voar por aí. Bom, isso é tudo, pessoal. Em sua obra, Mark Fisher argumenta que o realismo capitalista direciona as decisões da classe trabalhadora através de um conjunto estreito de opções que reforçam suas próprias estruturas. Essa dinâmica cria uma situação em que os trabalhadores têm pouca autonomia e são constantemente pressionados a aumentar a produtividade, muitas vezes em detrimento de sua saúde e bem-estar. Entretanto, por mais que ele tente nos cegar para alternativas, outras maneiras de viver, Memórias de Ontem nos mostra que há alternativas sustentáveis e saudáveis de trabalho. A protagonista, Taeko, ao revisitar suas memórias de infância no campo, descobre valores essenciais esquecidos pela vida urbana acelerada. Este enredo destaca como alternativas de trabalho sustentáveis pode não apenas preservar o meio ambiente, mas também enriquecer a vida humana, promovendo o bem-estar e uma conexão mais profunda para nós enquanto comunidade. Assim, o filme serve como um lembrete valioso de que o progresso e a produtividade não precisam sacrificar a saúde e a qualidade da nossa existência. No mais é isso, Pokémon, o filme citado no começo do programa, já apareceu por aqui e eu vou linkar, no post deste episódio. E se você gostou ou não deste episódio, aproveite para mandar os seus comentários, dicas e sugestões, e para que possamos continuar produzindo o nosso conteúdo e, quem sabe, expandir nosso projeto e finalmente aumentar a nossa periodicidade e relevância, acesse cinescrito.com e vá até a página Apoie. Lá há várias formas de contribuir, ou se preferir, colabore compartilhando o 3 Minutos Podcast e o Cinescrito, para que assim possamos crescer de forma natural e orgânica, falando sempre mais sobre cinema, pois um filme não acaba quando termina. Até mais, mantenha-se à esquerda e hidrate-se!